Bom dia, Isa. Bom dia, Sora. Posso te colocar como co-anfitriã para você ir liberando o pessoal? Pode sim, Sora. Por favor. Tem alguém Pode na sim. escola hoje? Eu acho que tem a Agatha, a Brenda, a Luiz Fernando e o André. Tá bom. Se eu não me engano. A Rebeca acho que tá também. Mas só pergunta pra ela só pra porque eu não tenho certeza. Tá bom. Oi, Sora. Oi, Mari. Bom dia. Só vou subir aqui a aula do nono ano para não ficar tão tarde depois para mim, tá? Ai. Bom dia, pessoal. Mais um pouquinho a gente já começa, tá? Vocês me ouvem? Sim, né? Dá pra ouvir. Ai, ai. O pessoal tá com preguiça, hein? Bom dia, Sora. Bom dia. Viu, Sora? O Nicolas pediu pra avisar que ele vai chegar um pouco atrasado. Tá Tá bom. enrolado com a mãe dele lá. Falou. A gente já começa, gente. Deixa eu só... Bom dia, Espina. Você tá sem microfone de novo? Tá ruim o microfone? Então, tá dando manchado. Eu tô com Não. o mesmo microfone, mas ontem, eu não sei se era por causa que ele não tava conectado direito, devia estar pra fora, mas colocava no celular e ia falar com alguém, ele tava dando chiado muito alto. Não, tá normal. Hoje tá normal, tá?
É que eu acho que eu tinha, sabe quando coloca, sobra um pedaço dele pra fora? Devia ter ficado assim, eu que não tinha prestado atenção antes. Não tem problema. No problem. Ai, gente. Ai, gente, que preguiça, meu Deus. Sou só eu, gente. Hoje tá um dia com uma cara Pode acreditar estranha, que né? eu tô morrendo de preguiça. É, então, eu também. Ontem eu tive aula, senhora, à noite, só que é de dança, não é aula normal, sabe? Eu tive aula de dança à noite. Minha aula acaba 9h30, senhora. Gente, eu tava dormindo, Aí, 9h30 fui dormir. sim, senhora. Aí cheguei em casa, e pior que eu fiquei na aula até as 9h45, se eu não me engano, porque ficou um pessoal lá e a gente ficou também. Aí, porque eu vou com uma amiga minha aqui do condomínio, aí a gente vai junto e a gente vai embora junto. Aí eu cheguei, senhora, era umas 10 horas e pouco, 9 e pouco também. Aí tomei banho, aí fiquei enrolando, aí eu fui dormir à meia-noite, senhora. Mas Nossa, ontem, senhora, ó, eu dormi à tarde ontem, senhora. Pensa numa coisa boa, dormir à tarde. Eu dormi das 1h30 até as 4h30, das uma e senhora. meia é Nossa, ótimo. Das 1h30 é maravilhoso. da 1h30 até as 4h30. Nossa, senhora, dormi que nem um anjo ontem. Mas agora eu não tô com sono porque eu dormi ontem à tarde, né? Aí já tô descansada, mas tô com Eu, preguiça. no caso, eu não tenho esse problema. Eu poderia deitar aqui no sofá e dormir normalmente. Sem nenhum estresse. É, oitavo ano, então vamos lá. Para a semana que vem, para a aula de hoje, a gente vai continuar com o caderno de produção, tá? Vamos tentar fazer o máximo dele. E daí, alguns exercícios ainda vão para casa, tá? Não dá para fazer todo o caderno de produção, porque tem muita leitura. Então, nesse modelo com redução de praticamente uma aula, né? Que são 10 minutos em cada aula, se a gente for contabilizar, dá uma aula inteira. Vai para a lição de casa, eu mando por ClaSap hoje, tá? Encerrando a aula, eu vou mandar por ClaSap os exercícios que são para a lição de casa para quarta-feira. Outra coisa. Ai, gente, minhas costas estão me matando. Outra coisa. Para as aulas de quinta-feira, dia 19, eu já marquei com o nono ano, eu vou marcar com vocês agora. Eu vou fazer aula de revisão para o conteúdo da prova, tá? Será só no dia 19, eu não vou alterar isso na minha agenda, tá bom? Então, dia 19, aula de revisão para o conteúdo da prova. Uma vez que essa prova vai ser presencial, vocês vão ter que fazer de máscara, não estão acostumados, então vou me dedicar na revisão do dia 19. Então, peçam para as pessoas da sala de vocês estarem presentes nesse dia, porque só vai ter esse momento para revisão e para retirada de dúvidas. Eu não fiz o roteiro de estudos ainda, vou fazer amanhã, tá? O roteiro de estudos. E eu gosto de fazer o roteiro de estudos com avaliação já para me organizar. E assim saber, né, o que eu vou passar de revisão para vocês. Então, dia 19, na nossa aula do dia 19, nas nossas aulas, será um momento de revisão e retirada de dúvida para avaliação do dia 26, porque dia 20 é feriado, né? Na realidade é ponto facultativo, mas na escola não haverá aula, pelo calendário letivo. E aí na outra semana já é semana de prova, então a gente não tem mais aula né, semipresencial, assim, tanto no online quanto na escola. A gente não tem aula, a gente só tem avaliação. Então não tem como retirar dúvida. Então por isso, se organizem para que no dia 19 todos estejam ou online ou presencialmente na escola, para aproveitar a aula de revisão e retirar as dúvidas, tá bom? Bom dia, Josi. Quem tá aí com você? Eles estão vindo, estavam todos jogando bola por ali, aí estão chegando, mas tem André, Luiz, Brenda, Ágata e Rebeca. Ah, então tá bom. Então vamos começar. Para quem chegou agora,
é o caderno de produção de texto. Nós vamos fazer o nosso máximo hoje. Como tem muita leitura, a gente vai tentar avançar de uma forma consciente. E o que não der para fazer nessa aula, nessas 2 aulas, eu vou mandar um ClassUp no final da aula com a página e o exercício que deve ser feito para quarta-feira. Quarta-feira, dia 18, tá bom? E aí a gente faz a correção. Para o 9º ano funcionou super bem. Ficou mais rápido e mais dinâmico, né? Já estou na página, quase página 30 com eles. Funcionou bem, foi bem rápido mesmo. Me corrijam se eu estiver errada. Nós estamos aí na página de número 7 do caderno de produção. Bia, você poderia só repetir sobre o dia 20, que como eu entrei um pouquinho mais tarde e eles não estavam aqui, aí eles não ouviram. Na realidade é dia 19, né? Então, dia 19, vou fazer a revisão para o conteúdo da avaliação de vocês nas 2 aulas. Então, já vou preparar um material específico para essa revisão. E porque dia 20 a gente não tem aula por conta de ser um ponto facultativo, né? O dia da consciência negra. Então, e aí depois já é semana de prova, acho que a gente dificilmente vai ter algum outro contato. Estou na apostila certa. Nós paramos em qual pergunta, gente? Alguém me ajuda? Alguém me dá uma luz? O 6, Sora. Na 6, O amor? 6 e até o 10 era dever. Não, Ótimo. É isso aí. Vamos lá. Luísa, lê a 6 para mim, por favor, então. ok. Aí no primeiro parágrafo, comenta-se que os mapas conceituais são organizados de maneira hierárquica. Observe os esquemas a seguir e assinale aquele que melhor ilustra essa afirmação. Qual você assinalou? A 3. A 3. Começa daí. Se eu fosse analisar isso numa estrutura de empresa, tá? Para ficar mais fácil. Presidente, vice-presidente de marketing, por exemplo, que é o primeiro laranjinha, e vice-presidente do comercial, que é aquele que vende. Abaixo dele, gerente de marketing esportivo, gerente de marketing ou gerente de marketing de mídia social e gerente de marketing para televisão. Aqui no comercial, gerente comercial para vendas no e-commerce online e gerente comercial para vendas na loja física, ok? Por isso a estrutura do maior para o menor, né? E vai abrindo. Se a gente pensar de uma forma administrativa, é como se fosse a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela deixa eu abrir aqui para vocês terem uma ideia. É isso mesmo. A pirâmide de Maslow, ela tem, então, bom, aqui está como autorrealização, mas a gente pensa de outra forma, ok? A gente pensa na área da administração. Aqui tem até o marketing, ó, empresas, com parte de a base, que seria o operacional, aí vai vindo uma série de fatores até chegar na nossa presidência e nas pessoas mais relevantes. 7. Pedro, lê a 7 para mim, por favor. Tá bom. De acordo com o texto, o mapa conceitual, além de ser um esquema, é um resumo. O que caracteriza como tal? Quando eu vou fazer um resumo, o que eu faço? Como assim? Mesmo? Aí eu leio, depois eu faço o quê? Resumo? Para eu resumir, tem um termo específico que eu uso, né? Eu pego o quê? Qualquer informação? Nossa, mas os tópicos mais importantes. Isso aí. Então, os elementos constitutivos de um mapa conceitual são as principais informações. Igualmente a do resumo. Pode ler 8, Pedro, para mim. Pode. Quais são os elementos constitutivos
Deu mapa conceitual. Vamos lá. Vamos pegar esse esquema aqui, que é o 3. Aqui tem o quê, Pedro? Pensa que dentro de cada quadradinho teria que ter um nome, tá? Presidente, vice-presidente, assim sucessivamente. Vamos lá. O que que tem? Uma ordem? Uma hierarquia? Uma hierarquia, mas representada de que forma? Escrita, sei lá. Escrita, com imagem, né? Através do conceito de mapa conceitual, não é só escrito, né? Eu tenho um contexto de escrita bem pequeno e exemplificação por imagem muito maior. Então, os elementos constitutivos são escrita e imagem, ok? Ai. Sara, lê para mim a 9, por favor. Sara? Professora, desculpa. Eu tava lendo tudo já comutado, Não desculpa. tem problema. Eu comecei a ler você do nada, Sari, hoje, porque ela tá me chamando. No caso, não estava te ouvindo. Desculpa. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O mapa conceitual pode ser considerado um esquema qualquer, pois um não difere do outro. Então, Não, não, é falso, né? falso. Cada mapa conceitual tem um assunto específico, né, gente? Sim. Pode ler a próxima. Para elaborar tanto um mapa conceitual quanto um esquema, são utilizados os processos de codificação e recuperação de informações. Sim, Então, né, professora? sim, eu codifico, né? Eu pego a informação e decodifico, então, para simplificar. É isso aí, perfeito. Ok. O mapa conceitual difere do esquema em virtude da hierarquiação de conceitos. Verdadeiro. Verdadeiro, perfeito, é isso aí. Então, é só a primeira que é falsa. Ok. 10, Ô, Luísa. professora, Oi, Matheus. perdão, a 9 travou, não escutei as duas primeiras, você pode repetir? Claro, é falsa, verdadeira e verdadeira. Obrigado. Nada, Perdão, viu? imagina. Luísa, 10, por favor. Professora, É amor, você. chamada travada. Releia esse trecho. O passo seguinte é a extração dos elementos mais significativos por meio do processo de abstração. Nesse contexto, a abstração é o processo de reproduzir as informações, conceitos, tal como elas se apresentam, ou estabelecer relações entre as informações. Eu coloquei a primeira, Sora. Mas eu tenho dúvida. Ó, o passo seguinte, então, é a sequência, é a extração de elementos mais significativos por meio do processo de abstração. Quando eu falo abstrair, normalmente é esquecer, mas nesse contexto não é o processo de esquecimento, é um processo de conectar, estabelecer relações. Eu estou conectando o primeiro passo com o seguinte, entende? É esse o contexto de abstração, mas ficou difícil mesmo. Essa tá difícil, Luísa. É aqui, ó, a segunda. Vamos lá. Não vamos fazer um mapa conceitual igual ao texto, tá bom? Vamos pegar um mapa aqui. Sobre a Lua? Nossa Senhora, que bagulho horrível, Jesus. Vamos lá. Então, a gente vai pegar um mapa conceitual, vai fazer ele na apostila de vocês. Façam um quadradinho lá em cima, e aí vamos pensar num tema. Só coloquei aqui para ficar mais fácil, gente, porque eu não vou conseguir desenhar, tá? Qual vai ser o tema que a gente vai usar para o nosso mapa conceitual? Covid? Pode ser qualquer um, professora? Qualquer um. Vocês que decidem. A gente vai adaptar o exercício da apostila. O que vocês querem fazer?
A gente podia fazer de um assunto atual, né, professora? Por exemplo, Covid. Pode ser o Covid, pode ser as eleições, aí vocês sabem. Vamos, gente. Ah, sei lá, faz o do presidente, essas coisas, pode ser, que você tinha falado? Quer falar do. Mas qual presidente dos Estados Unidos? O que vocês querem? Não, qualquer um. Pra mim, tudo bem, professora. Ai, gente, peraí, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, tá, da empresa, então, empresarial. É isso, Pedro, que você tinha falado? Ah, qualquer um. Tá Qualquer bom. coisa serve. Então, você vamos pode fazer. pensar. Vamos ver se ele acha pra gente. Ai, gente, o Brasil tá errado, né? Não, Brasil. Tá faltando essa aqui, né? Brasil. Vamos ver. Aqui ele vai pegar o... A Dilma, que horror. Vamos lá, então vamos fazer o nosso aqui, bonitinho, vai. Volta aqui, Brasil. Volta, Brasil. Então, coloquem aí. Em relação à nossa hierarquia política, quem manda no Brasil, quem tecnicamente mandaria, é o presidente. Não precisa pôr o nome, porque eu já acho um insulto escrever na apostila de vocês, tá? Escrevem aí. Presidente da República. Quem vem abaixo do presidente da República? O vice, não? Sim, o vice-presidente. Quem lembra que quando a Dilma saiu, o Michel Temer que assumiu durante 2 dias, ó, quem dera que fosse 2 dias, 2 anos, desculpa, gente, 2 anos o mandato dela. Então, puxa uma setinha lá e coloca vice-presidente. No caso, teria que ser embaixo, né? Porque não tem 2. Aí depois é presidente da Câmara, se eu não me engano. Desculpa. Então, puxa uma setinha embaixo do vice-presidente da República e coloca presidente da Câmara. Municipal, estadual? Federal. Federal, obrigada, federal. Você viu que eu sei bem de política, né? Até pensei em fazer política, gente. Jornalismo político investigativo, só que eu não nasci para isso. Por isso que eu não tô ajudando muito, eu não conheço muito de política, não. Então tem que ser. Eu odeio política. Eu também. Eu não gosto muito, gente, mas precisa saber um pouco. Então tá bom, colocamos 3 aí, beleza, vamos seguir o nosso fluxo, senão também a gente não sai do lugar, né? Porque até chegar no povo, gente, mas tem tanta gente ainda que nós somos o quê? Se tivesse uma pulga para mosca, a gente ia ser a pulga para mosca, entendeu? O carrapato da mosca ali, a gente ia ser esse daí. Então vai demorar muito para chegar na gente, vamos só seguir o fluxo. Vocês entenderam o contexto de mapa conceitual, né? Vem de relação hierárquica principal, informação para informações menos relevantes, né? Vamos lá. Selecionar, sintetizar, esquematizar e hierarquizar informações. Um mapa conceitual apresenta características específicas, realidade ou fantasia. Rafa, começa a ler para mim, por favor, na página de número 9, o texto aqui, ó. Suas próprias lembranças podem fazer você. Suas próprias lembranças podem fazer você acreditar em mentiras. Isso porque o cérebro é capaz de criar memórias falsas e entende esse fenômeno. Posso continuar? Pode, meu amor. Imagine a seguinte situação. Você está contando uma experiência sua para um grupo de amigos. No meio da conversa, um deles percebe que existem algumas informações que, de acordo com o que se recorda, não aconteceram. Em seguida, quando estão a sós, você é questionado sobre a verdadeira da narrativa. Provavelmente, sua primeira reação certa de indignação. Seria de indignação, certo? Seria de indignação, certo? Afinal, a ideia de que os fatos realmente ocorreram na sua mente é irrefutável, sem desculpa. É isso mesmo que aconteceu. Pode continuar, Rafa, até cientificamente, por favor.
O que pensaria caso seu amigo estivesse correto? Ou seja, e se as suas lembranças daquele evento tivessem de alguma forma sido alteradas, desculpa. Pois mais que pareça um tema de Ficção científica. isso sobre lavagem cerebral, esse é um fenômeno explicado cientificamente. Vamos lá, definição, Matheus. Pode ler as memórias falsas, por favor. As memórias falsas, como a própria denominação sugere, são aquelas que nunca aconteceram. Tá certo. Aquelas que nunca aconteceram, relacionando informações distorcidas com a realidade experienciada, pelo indivíduo previamente. Ocorre a inserção de referências que não são verdadeiras, pelo menos para aquele episódio na recordação. Isso é chamado de confabulação. Elucida o neurologista exemplifica, Fábio né? Porto. Elucidar é exemplificar. Ah, tá. Por que Valeu, acontece? Nossa, gente, estão casos de família aqui no condomínio. Henrique, por que acontece, por favor? Uma lembrança é como uma foto, não no sentido de que uma imagem é visualizada e apenas registrada pela mente, mas sim na perspectiva de que a formação de uma fotografia depende de diversos fatores para ser produzida, como a iluminação e a composição de cores. O mesmo ocorre com a assimilação de uma experiência pelo cérebro, por exemplo. Devido à memória sensorial que funciona de acordo com os sentidos, sua percepção de determinado acontecimento pode ser alterada. Você estava sentindo um cheiro incômodo ou dor. Provavelmente não se classificará aquele instante como agradável. Dessa maneira, é possível definir a memorização como um procedimento complexo, e que na existência de qualquer disfunção nas áreas responsáveis por essa habilidade ou na mente, a capacidade pode ser modificada. É o que ocorre quando o cérebro cria memórias falsas. Vamos lá, algumas causas podem ser relacionadas a esse tipo de ocorrência. Agatha, que está aí na escola, pode ler para mim de 1 a 3, de 1 a 4, e as consequências a Rebeca, por favor. Sempre acontecem essas coisas comigo, senhora. Oi, senhora, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo. Tá bom. Dano cerebral. Segundo o Fábio, isso acontece com frequência em casos de alteração nos circuitos da memória, como hipocampo. O profissional explica que, quando essa estrutura está funcionando mal, o cérebro não consegue organizar as memórias com fidelidade. Passado traumático. O psiquiatra Luiz Soca afirma que as lembranças irreais podem ser produzidas devido a experiências, principalmente na infância, que a cada momento da vida e com diferentes funções do mundo são interpretadas de maneiras diferentes, complementa o especialista. Falsa impressão. Também pode ocorrer a confabulação quando algo considera positivo. Na realidade, não é tão bom assim. Quando a pessoa, então, se recorda do passado, embora tenha sido comum, sente que viveu um desastre. Analisa Socker. O psiquiatra ainda indica o humor depressivo com facilitador, de modo esse processo podendo intensificar o sentimento de revés, inclusive. Relação com sentido. Por fim, tal quadro pode ser formado devido à mistura de fatos que realmente aconteceram, mas em tempos diferentes, sendo ligados como causa e efeito sem terem conexão alguma na verdade. Consequências, Rebeca. Consequências. Além de a capacidade cognitiva ficar parcialmente prejudicada, afinal, a memorização não funciona de forma saudável. O contato social pode ser afetado. Frequentemente, as inserções têm conteúdo emocional intenso, o que pode gerar prejuízos nas relações sociais, ressalta o neurologista. Outro ponto maléfico é a mente. A mente é o reforço de reflexões negativas. A ruminação dessas ideias faz com que os sentimentos positivos sejam extintos.
Por isso, como indica o psiquiatra, acredita-se que esse seja um dos processos que levam a vários transtornos mentais. Por exemplo, depressão e ansiedade, e todas as consequências, como doenças físicas e até abandono de si mesmo. Vamos lá. Posso ler, Sora? Ajuda terapêutica pode, Espina? Obrigada, viu? Ajuda terapêutica. Para que a criação de recoordenações mentirosas devido às suas repercussões na vida da pessoa não evolua para um distúrbio de mente, ou autoconhecimento é uma alternativa válida. Com essa habilidade desenvolvida, a pessoa poderá descobrir quais padrões de pensamento são falsos ou verdadeiros. Pela autorreflexão, a aquisição de ferramentas cognitivas e mudanças de comportamento distingue-se realidade de fantasia e se caminha para a cura de muitas doenças. Assinala Luiz Soca, mas vale ressaltar que esse processo de mudança interior não deve ser realizado sem ajuda, sendo a busca pelo auxílio de profissionais especialistas um recurso essencial. A psicoterapia e psicoeducação são alguns dos tratamentos para essa condição de falsa realidade, conclui o psiquiatra. Muito bem. Então, 2. Vamos lá. Explique no texto. Vamos ver quem vai fazer comigo. Maria Eduarda, vamos lá. Tá me ouvindo, Duda? Oi, Sora. Lê a 2 para mim, por favor. Leio. Em pequenos grupos exponham a compreensão geral que vocês tiveram no texto. As não, informações a 2, amor, não a 1. Explique a finalidade do texto, realidade ou fantasia. O que é realidade e o que é fantasia? Realidade, eu acho que é tipo o que está acontecendo na atualidade, tipo o que acontece. Fantasia são coisas inventadas e tipo, sei lá, tipo, coisas mais legais, assim, coisas contadas. Fantasia é o que a gente cria, né? E a realidade é o que acontece, é isso aí. Então, basicamente, o texto quer dizer exatamente isso. Então, realidade ou fantasia. Apesar da gente viver uma realidade, o nosso cérebro muitas vezes cria situações que nós não passamos por elas, né? Um exemplo aí de uma doença que cria, né, situações que nós não passamos por elas é o Alzheimer, né? As pessoas que têm Alzheimer, elas tendem ou demência, por exemplo, tendem a criar diálogos com pessoas que não existem, inventar histórias, é justamente isso. Pode ler a 3, Duda, por favor. De acordo com o texto, as memórias falsas relacionam experiências vivenciadas pelo indivíduo, recordações, com fatos esquecidos, informações distorcidas com a realidade experienciada, fazendo com que esta pareça verdadeira, recordações de um evento ocorrido no passado com experiências vivenciadas no presente, ou referências que não são verdadeiras e acontecimentos inventados com fatos que realmente ocorreram. E aí, o que você acha que é? O que vocês acham que é? Qual é? Memórias falsas se relacionam com o quê? Professora, eu acho que é a segunda. Pode ler para mim. Eu também acho que é a segunda. Quer ler ou eu leio, Matheus? Pode ler, amor. Sara. Eu vou ler. Informações distorcidas com a realidade experienciada, fazendo com que esta pareça verdadeira. Vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, a pessoa que ingere muita bebida alcoólica, ela começa a viver num universo paralelo, né? Esse universo é o único, é dela,
E aí, ou ela faz coisas que ela não vai se recordar, ou o pouco que ela se recorda é um processo distorcido da realidade, né? É isso aí, gente. Cuidado com a bebida alcoólica. E com as droguinhas também, hein? Por favor. 4. Murilo tá aí? Sora. Oi. Tô aqui, senhora. Viu? Eu vou ter que ser rapidão, meu gato se tacou da escada. Eu acho que ele Vai. se machucou. Calma aí. Vai lá, tudo bem. Murilo, lê a 4 para mim, por favor. Geralmente em textos de divulgação científica, para que as informações científicas tenham valor de verdade e sejam aceitas pelo leitor, os autores se valem de argumentos de autoridade. A ponte de argumentos de autoridades usada em realidade ou fantasia. Vamos lá. Eu quero o nome de um pesquisador que está no texto. Quando ele fala argumento de autoridade, é Luiz pesquisador. Escoça. Luiz, como que é? Escoça, sei lá. Escoca, né? Eu acho que é o nome. É isso Escoca. mesmo. É isso mesmo. É o Luiz. Vamos achar ele aqui no texto. Tá no finalzinho, eu acho, né? Cadê aqui, ó? Luiz Escoca. 5. Pode ler a 5, Murilo, por favor. Qual é o termo científico usado no texto para se referir à memória falsa? Pode ler as alternativas. Mentira, fantasia, sonho, confabulação. Por ser um texto mais complexo, qual palavra tem o nível de complexidade, Murilo? Eu acho que deve ser confabulação, né? Exatamente, essa palavra confabular, né? Criar ali. Normalmente, confabular, você confabula com outra pessoa. Nesse caso, ela está confabulando com o cérebro dela, né? Criando novas experiências aí. Mari, você consegue ler hoje? Ou a internet está muito ruim? Vou tentar, Sora. Se eu conseguir, foi. Tá bom. Vai ler devagar, então. Tá bom? Tá. É o 6, né? Só pra eu não errar. Isso, meu amor, é a 6. Tá bom. Então, tá certo. Esse texto de divulgação científica, assim como a maioria, está estrutado em partes. A. Quantas partes o compõem? Quais são elas? Vamos lá. Quantas partes eu tenho nesse texto? Quantos subtítulos eu tenho nele? E subtítulos não tá, não conta essas numerações aqui, tá? Contem lá. Vamos, gente. Só contar. 4, Sora. Vou falar que tem mais uma, tá? Não, que não tem um subtítulo, que é a introdução aqui. Então, são 5, tá bom? Só faltou aqui, ó, introdução. Imagine a seguinte situação, taranã. Então, esse daí é a 5ª opção. Quais são essas partes? É justamente a estrutura de um artigo científico aí, né? Introdução, desenvolvimento, que mais? Definição, causa e consequência, justificativa. Vocês não precisam colocar quais são elas, mas basicamente é introdução, desenvolvimento, conclusão, tá bom? A gente já está de forma macro, se vocês especificarem muito também não precisa. Desculpa. Mari, pode ler a B para mim. Que recurso do layout contribui para essa identificação? Desculpa, identificação. O que vocês contaram aqui? Que está em negrito. Como é o nome dele?
Tem o título e os que vêm no meio dele, como que é o nome? Subtítulo? Subtítulo fica normalmente numa estrutura de texto jornalístico, né? Não é o caso dessa estrutura. Quando está entre o texto, eu chamo de intertítulos, ok? Que é entre títulos, entre o texto. Então, o recurso para identificação são os intertítulos aí. O título e os intertítulos, né? Pode ler a C, Mari, depois que você responder a B. Pronto. Apenas uma dessas partes apresenta subdivisões. Qual? Por que esse recurso foi utilizado? Vamos lá. Dentro desse contexto aqui de dano cerebral, passado traumático, falsa impressão, relação sem sentido, eu tenho uma numeração. Por que está enumerado? E aí, gente, por que está enumerado? Eu podia colocar assim, ó, 5, 10, 20, 35? Teria sentido? Sendo que eu não tenho todas essas numerações? Sim ou não? Vamos, gente. A pergunta nem é difícil. Por que que tá enumerado? Por que que a apostila... Tem uma ordem. É isso aí, a organização, é a ordem. Por que que a apostila tem página 11, 12, 13, 14? Porque tem que seguir uma ordem. Esse é o processo, essa é a ordem que os pesquisadores identificaram. Dano cerebral, passado traumático, falsa impressão, relação sem sentido. Me perdi, tô na C, né, gente? Letra D. Mari, lê a D para mim, por favor. Aí sim, Sora, estava falando mutada, desculpa. Quais as únicas partes que poderiam ser excluídas do texto, sem prejuízo do sentido, ou seja, de compreensão das informações principais? Justifique a resposta. Definição eu não posso excluir. Qual acontece o processo de perda de memória aí, ou de criar falsas memórias, eu também não posso retirar. As consequências, eu preciso saber o que vai acontecer comigo se eu tiver essa perda. E o que eu posso fazer para melhorar. Então, qual é a parte que eu consigo fazer a retirada? Vamos, gente. Qual parte pode ser excluída? Tempo! Vamos, gente. Já expliquei. Fala, Pedro. Vai, Pedro. Eu não sei. Eu não sei isso. Eu tava boiando. Tenta, pelo menos. As que, tipo, são complementos? Qual é o complemento? Que parte é o complemento? E aí, você me pegou que eu não sei. Vamos, gente. Alguém ajuda o Pedro aí. Vocês são em muitos. Vai, gente. Tem 26. Professor, eu vou chutar, mas eu tenho certeza que tá errado. Qual que é? Eu acho que é definição, não? Não, eu acabei de falar que definição tem que definir meu tema, então não posso retirar. Desculpa, alguém falou. É ajuda terapêutica? Ajuda terapêutica é a É minha... ajuda terapêutica, Sora? É a minha solução, não posso tirar a solução. Senão vai ficar sem...
Então, é o primeiro parágrafo. É a introdução, muito bem. Como está hipotetizando só no primeiro parágrafo, eu estou trazendo um questionamento, uma provocação, ele não tem a necessidade real de estar ali. Eu posso fazer a movimentação dele. Deixa eu só falando em movimentar, gente. Vou movimentar um pouco o notebook aqui, que eu estou com dor nas costas. Então, eu posso movimentar, retirando ou deixando ele. No caso da questão, ele pede para eu fazer a retirada. A letra E, como é pessoal, pode anular, a gente não vai fazer, tá bom? Vamos direto para número 7. Henrique, você poderia ler a 7 para mim, por favor? Ok. A informação que consta no primeiro parágrafo do texto é um conceito-chave, um exemplo, uma explicação do conceito. Acabei de falar a resposta, hein? Uma explicação do conceito? Ele está explicando o conceito de perda de memória ou de criar memórias específicas? Não. Então, qual Um que é? exemplo, não é, professora? Exemplificar. Muito bem, ele dá um exemplo, né? Faz uma provocação. Então, nesse caso, eu posso retirar sem ter nenhum prejuízo. Pode ler a 8, Henrique, para mim. No que se refere à hierarquia, em um mapa conceitual do texto Realidade e Fantasia, em que lugar deveria aparecer a informação do primeiro parágrafo? Se eu fosse movimentar essa informação, em qual local eu precisaria colocar? Eu vou explicar de uma outra forma, tá? Para ficar mais fácil. Se é uma informação irrelevante, lembra que eu falei lá, vocês não fizeram o mapa conceitual lá do presidente da República, vice-presidente, aí na cara do Senado. E aí eu falei assim, ixi, até chegar na gente vai demorar muito. Essa informação tem o mesmo grau de relevância. Ela vai vir em primeiro ou vai vir no final? Vamos, gente. No final. Ao final, né? Ela não tem importância, ela é só um exemplo. Se eu não quisesse nem colocar, não colocaria, que o exercício pede. Ela deveria aparecer a informação do primeiro parágrafo, aonde, se eu for fazer um mapa conceitual, ela vai aparecer no último quadradinho. Lá na pirâmide de Maslow, ela é operador, são os operários, igual o nosso, né? Igual quem está trabalhando aqui, labutando todos os dias. 9. Sara, pode ler a 9, por favor. Tá. Eu estava só vendo se estava desmutado. Relê a linha fina do texto e responda a questão. Suas próprias lembranças podem fazer você acreditar em mentiras. Isso porque o cérebro é capaz de criar memórias falsas. Entenda esse fenômeno. Nesse contexto, os termos mentiras e memórias falsas podem ser usados como sinônimos. Justifique sua resposta. Professora, pode explicar para mim? Lê de novo a frase. A pergunta ou o trecho? Não, a frase mesmo. Ok. A citação. Suas próprias lembranças podem fazer você acreditar em mentiras. Isso porque o cérebro é capaz de criar memórias falsas. Entenda este fenômeno. Mentira é a mesma coisa que memória falsa? Eu menti para você. Sim. Vocês acham que sim? Sim, nesse contexto, sim. Se eu mentir para você, é a mesma coisa de que eu criei uma memória falsa? Não, mas o seu cérebro pode mentir. Eu acho que... Ó, você viu? Não. Vamos lá. Não, mas se você colocar ali, dá sentido também. Porque, Sora, mentira você não sabe que tá mentindo. Já memória falsa você não sabe, pra você é uma verdade. É isso aí, então. Não é? Tipo isso. É isso mesmo, elas não têm o mesmo contexto. A mentira, você tem consciência daquele ato que você está realizando. A memória falsa é como se ela te pregasse uma peça. Então, quando eu falo em memória falsa, eu não tenho consciência. Espero que a pessoa que, né, tá contando a memória dela não tenha realmente consciência. Lembra que fala do hipocampo e tudo mais.
ela não tem consciência cerebral do que aconteceu. Por exemplo, quem tem Alzheimer cria muitas memórias falsas. Para ela não é mentira, porque ela não sabe o que aconteceu. Ela não tem a consciência real do que aconteceu, então não é uma mentira. É apenas uma memória falsa. Então, nesse contexto, elas não são iguais, elas são diferentes. A mentira eu tenho consciência, a memória falsa eu não tenho consciência da execução. Vamos lá. Vamos fazer rapidamente aqui a número 10, letra A, tá bom? Então, é para a gente fazer um resuminho das informações. O primeiro parágrafo não dá nem para resumir, é introdução, é contextualização, é só colocar escrito introdução que já é suficiente, tá bom? O primeiro e o segundo parágrafos, né? Porque o primeiro parágrafo é constituído de 2. Então o primeiro e o segundo parágrafo escreve o quê, professora? Desculpa. Introdução ou contextualização. Primeiro e segundo. No terceiro, qual é o nome do subtítulo lá? É definição. Definição do que são memórias falsas, né? Trazendo esse contexto de memórias falsas. Embaixo do subtítulo vai ter o parágrafo, o primeiro parágrafo desse de definição. Deixa eu deixar aqui para ficar mais fácil, né? Já foi a definição. Então, a gente vai por que acontece, né? Que aí é o quarto parágrafo. Nesse parágrafo, o que ele está falando? Qual é o contexto? Ele está explicando as lembranças, professora? Explicação das lembranças, muito bem, perfeito. Aqui, quinto e sexto parágrafos, o que ele está falando? O quinto e sexto é o dos subtítulos, professora, dano cerebral é passado traumático? Isso, vamos contabilizar esse, porque algumas causas muito pequenininho, né, para a gente fazer a análise. Na realidade, desculpa, o quinto é esse, algumas causas, e o sexto é o dano cerebral. Perdão, tá? Fui eu que falei errado. Ok. Vai falar sobre o quê? Os dois vão falar sobre o quê? Algumas causas Alterações podem no ser circuito. relacionadas a esse tipo de ocorrência. Então, Tá as aqui, ó. causas do dano cerebral, né? As causas de danos cerebrais. Vamos simplificar. No sétimo, qual é o subtítulo aqui? Calor, gente. Desculpa, Pro. É passado traumático. Passado traumático. Então, é isso aí. Ele vai explicar o passado traumático. No próximo parágrafo, no oitavo, é o quê? É falsa impressão. A explicação, então, sobre a falsa impressão. No nosso nono parágrafo, qual é o subtítulo aí? O intertítulo, né? O subtítulo. Relação sem sentido. Muito bem. Então, é a descrição do que é a relação sem sentido. No décimo, são as consequências do que, gente? Das falsas memórias. Das falsas memórias. Então, é a consequência dos problemas, né, de memória aí das pessoas. No 11º, o que fala? O 11º é o outro ponto maléfico, é esse, professora? Esse mesmo. Ele reforça o quê? Reflexões negativas? Exatamente. Então, ele vai falar as consequências das reflexões negativas no nosso cérebro, na nossa memória.
E aí, do 12º e 13º, ele vai falar o quê? Qual é o subtítulo? Ajuda terapêutica. Desculpa, subtítulo não, eu tô falando errado, é intertítulo, perdão. Da terapia, então da forma de tratamento, muito bem. Sara, repete de 1 até o do primeiro, desculpa, até o 13º, para quem não pegou, por favor. Professora, eu não consegui pegar o 4 só. Foi o único que eu não peguei. É a descrição da lembrança da lembrança das pessoas, da memória de lembranças, ou memória de lembranças. Aqui. O primeiro e o segundo ficou a introdução. O terceiro foi a definição. O quarto, então, ficou a descrição das memórias. O quinto e o sexto, causas de danos cerebrais. O sétimo é passado traumático. Oitavo, falsa impressão. Nono, relação sem sentido. 10º, consequências. 11º, reflexões negativas. E 12º, 13º, ajuda terapêutica. Perfeito. Então, vamos seguir o nosso esquema aí. Nós já fizemos um mapa conceitual, não há necessidade de fazer outro, né? Fazendo... Ah, que ótimo, mais um mapa conceitual. Vamos lá. Aqui ele fala para palavras e expressões de ligação. A gente não faz a B, e aí a gente vai fazer outro mapa conceitual, então, da realidade ou fantasia. Coloquem aí um quadradinho, vamos lá fazer juntos. Então, vai lá, mapa conceitual. Faz um quadradinho com a principal informação lá. O que são memórias, né? Se a gente for pensar, lembra que o primeiro parágrafo e o segundo, eles são descartáveis, porque é introdutório, é exemplificação, não há necessidade. Então, faz o primeiro quadradinho lá e coloca o que são as memórias. Puxa um risquinho para o lado e um risquinho para o outro lado desse primeiro quadradinho. Retângulo, sei lá, como é que fala essa forma geométrica? Então, vamos no quadradinho aí. Escolha um, não tem uma sequência específica. O primeiro quadradinho vai ser como funciona a mente das pessoas. Como funciona a mente das pessoas. O outro quadradinho vai ser a explicação do dano cerebral. Ai, tô com calor, gente. Calor, né, Sura? Oi? Calor, né? Nossa, gente, eu dormi Tô morrendo de calor. Eu dormi super mal essa noite. Então, vocês imaginem, né? Eu tô assim com calor Você mesmo. que tá grávida ainda, professora? Nossa, gente, eu tô assim, eu tô com muito calor e minha cabeça essa semana tá tipo sem neurônio. Eu não tô conseguindo racionalizar, nem raciocinar, nem nada. Ah, tá puxada essa semana, viu? Nós paramos então de como funciona. Desculpa, me perdi, gente. Fala pra mim quais são os 3 quadradinhos que a gente fez. Eu não consegui pegar o primeiro, mas eu acho que era memórias, né? O primeiro, professora. Isso. Aí memórias, aí puxa 2 para como funciona a mente e o outro explicação do dano cerebral. Isso. Agora do lado, você faz uma setinha desse de como funciona o dano cerebral, faz uma setinha para o quadradinho do lado, tá bom? Porque ele vai se conectar a esse quadradinho. Passado traumático. E aí você já pode descer embaixo do quadradinho lá do dano cerebral, outro. Falsa impressão. Desce mais um quadradinho. Relação sem sentido. E o último quadradinho, problemas de memória. Então, do lado de dano cerebral, você faz uma setinha e um quadradinho.
passado traumático no quadradinho. Embaixo dele, ou embaixo de dano cerebral, não tem problema, porque eles estão conectados. Falsa impressão. Um outro quadradinho, relação sem sentido. E problemas com a memória num outro quadradinho. Tô com calor. Eu vou pular o 11º parágrafo, tá? E a gente já vai direto para o último, que conecta todos eles. Aí você puxa um risquinho e faz mais um quadradinho, colocando aí explicação. No caso, seria ajuda terapêutica, né? Ajuda para resolver os problemas de memória, como vocês quiserem estruturar essa finalização aí, não tem uma obrigatoriedade de escrever igual. Beleza? Podemos continuar? Sim, não, por quê? Talvez? Sim, Pro. Vamos lá. Página 15. Isa, lê para mim, por favor. Leio sim, Sora. Catar feijão se limita a como escrever. Não, primeiro a contextualização, meu amor, por favor. Desculpa, Sora. Não, eu não falei também, desculpa eu. Tudo bem. A sintetização, a abstração é um procedimento mental que realizamos naturalmente. Porém, ele só acontece quando compreendemos, de fato, uma informação ou uma situação. Por exemplo, se contarmos a alguém um enredo de um filme, de um livro ou mesmo de uma situação vivenciada, certamente não mencionaremos todos os detalhes. Ou seja, precisamos abstrair e processar as informações. Caso contrário, isso ficará guardado em nossa memória. Digamos que seja um processo de peneiramento ou, conforme o poeta João Cabral de Melo Neto, de catar feijão. Leia o poema a seguir para compreender melhor. Pode ler, meu amor. Posso ler? Pode. Catar feijão se limita a como escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar, e as palavras nada a folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. 2. Seria o segundo parágrafo, né, Sora? Isso. Ora, nesse catar feijão entra um risco. Oh, meu Deus, tá difícil. O de entre grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo. Certo não. Quando ao catar palavras, a pedra dá a frase seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, escaa com o risco. Bem complexo, né? Então vamos lá. Na próxima página, vocês vão ver que tem um teste aí. Como anda a sua memória? Gente, esse teste aqui é bem engraçado. Eu não tenho uma caneta para fazer aqui, mas a gente vai fazer os cálculos depois, ok? Vamos lá. Responda a essa lista de perguntas e teste o nível do seu esquecimento no dia a dia. Ai, Brasil! Olha, se for... Gente, eu vou falar para vocês o que aconteceu ontem, tá? Vou falar. Essa semana eu já entrei no 6º mês, então tô com 20 semanas. E eu acho que a neném cresce muito rápido a partir do 6º mês. Meu cérebro está derretido, meus neurônios também. E aí meu cachorro precisava de ração, fui comprar ração com meu pai. No meio do caminho, cheguei e falei assim, meu pai falou, você quer ficar no banco? E eu precisava resolver um negócio no banco, e eu vou na casa de ração, eu falei, é ótimo,
Só que eu esqueci o cartão do Henrique. Eu vou usar o cartão do meu marido. Juro, tá? Olha, gente, não faltava 5 minutos para chegar na casa de ração. Volta, pega o cartão, vai lá. Aí meu pai me deixou no banco e a ração do meu cachorro é hipoalergênica, ela é cara, né? A gente compra um saco de 10 quilos que dura 2 meses. Então, normalmente a gente parcela, né? Faz em 2 vezes, porque dura 2 meses. Então, é o nosso cálculo de pagamento. Aí eu tô lá fazendo as coisas no banco, eu esqueci de falar pro meu pai que era para passar em 2 vezes no cartão. Ah, tudo bem, gente. A minha memória tá, tipo, negativa essa semana, sabe? Meus neurônios não estão funcionando. Sabe quando você chega na cozinha, você sai do quarto, chega na cozinha que você ia fazer alguma coisa e não lembra? Difícil. Professora, é a mesma coisa que a minha. Eu lembro de fazer o trabalho, só não lembro de mandar pelo Crezep. Gente, eu confesso que às vezes eu faço isso também. Oi? Fala, Isa. Ontem eu deixei. Tem um portãozinho para o meu cachorro não descer para ficar lá embaixo sozinho. A gente põe ele, tipo, na porta da escada, sabe? Não é uma porta, mas é para ir para a escada, subir a escada. Aí, ontem eu coloquei assim, eu fui beber água ontem à noite, aí eu pus meu carregador lá. Senhora, eu tava com tanto sono. Eu esqueci o carregador que tava na minha frente, no portão, senhora. Eu olhei o carregador e eu subi, senhora. Depois eu tive que descer pra pegar o carregador de novo. Aí deu certo, senhora. Nossa, fiquei brava. Gente, eu esqueci. Não, professora, e eu que uso, no caso não mais, mas eu usava óculos, e às vezes você sobe o óculos pra colocar ele na cabeça e você esquece que tá lá, e você fica procurando seu óculos. Gente, a mesma coisa. Ai, desculpa, peraí. E quando ele tá na cara também, professora, ele tá no seu rosto, você tá procurando seu óculos. Ah, o celular Eu faço também. direto. O celular também é um desses, gente. Essa capinha tá horrível, peraí. Vou tirar essa capinha pra ninguém ver, né? O celular você fica assim, ó. Gente, cadê meu celular? Não, certeza que alguém pegou. Pelo amor de Deus, o celular tá aqui, ó, na mão. Sim, às vezes eu tô usando o celular pra fazer alguma coisa, professora, e eu tô fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, que eu falo, meu Deus, meu celular, onde que tá? E tá do meu lado, assim, com alguma coisa aberta, e eu esqueço que ele tava ali. Professora, Oi, meu Deus. acontecia direto também. Eu tava vendo vídeo, sei lá, daí do nada eu virava e falava, Letícia, você pegou meu celular, não pegou? Eu falava, não. Eu falei, você pegou meu celular, cadê meu celular? Eu ficava enchendo o saco dela, da hora que eu olhava pro lado do vídeo acabava, eu trocava de vídeo e continuava falando com ela, perguntando onde é que tava meu Gente, vocês celular. não têm noção, a gente esquece muita coisa, muita coisa. Acho que é a nossa rotina, né, sobrecarrega e tudo mais. E também tem um pouquinho de déficit de atenção, né? Nosso, natural. Então, respondam aí, por favor. E aí, façam a somatória de vocês, que eu quero saber quanto que vai dar. Então, se vocês responderem a letra A, vale 3 pontos. A letra B vale 2 pontos. A C vale 0. Ok? E a D, professora? A D não tem... Eu acho que não, porque ela não tem conteúdo. Ela vai ser o mesmo valor da C. Ah, ok. Tá? Nunca ou raramente é igual a 0, gente. Ah, eu queria fazer o teste junto com vocês, mas eu tô sem caneta. Vou tentar fazer na mão. Professora, eu fiz 10. Você fez 10? Ah, Uhum. agora tá boa aí, ó. Então, é porque tem coisas que eu não esqueço, mas já tem outras que dão um branco na minha cabeça. Ah, normal, né? Nem todo mundo é... Como que chama? Tem um cérebro mágico, assim, de lembrar tudo. Gente, eu anoto todos os meus compromissos na agenda do Google, porque eu esqueço. Se eu não tiver anotado ali agora, ainda mais com a gravidez, se eu não anotar, aí dá ruim mesmo. Só para vocês terem uma noção, eu fui na consulta do obstetra achando que era... acho que eu achei que era 1h40. Cheguei lá quase 2 horas. Aí eu falei pra moça, né? Falei, desculpa, né? Cheguei um pouquinho atrasada. Ela, não, no caso, sua consulta era 1 hora mesmo, né? Querida, sério? Então tá, né? Então tá, queridinha. Então tá bom.
Vamos lá, quem mais tem memória boa ou ruim aí? Eu tirei 9. Memória tá boa. E você, Ô, Luísa? Sora, eu marquei um monte de D e C, então deu 6 a conta. Então, eu Tá também bom? marquei muito D e C. Então, tá bom. Até 12 pontos, tá? Show de bola, sua memória é boa. Quem mais tem a memória boa? Ou não tá tão boa assim? Professora, minha memória tá tão boa que eu esqueci de fazer esse negócio. Senhor, eu Tô tirei fazendo 12. agora. A do Murilo tá dentro. Faz, Matheus. Faz, responde aí. A do Murilo, a memória dele tá boa. Quem mais? Henrique, sua memória tá boa? Tô somando aqui, senhor. Vamos ver se a do Henrique também tá boa. Quem mais aí? Eduardo, a sua memória tá boa? Ou nem tanto assim? Não, só Quanto que deu? deu 13. Nossa, na trave! Sora, eu sou muito ruim de memória, sou péssima. Ó, mas Não você lembro viu? de nada. Ele fala para cortar alguns alimentos. Ah, vai. Gente, vai fazer exercício físico aí, ó, correr. Professora, a 5 é a definição da minha vida. Deixa eu ver, você jamais quis falar algo, mas a palavra sumiu e ficou procurando na memória. Vocês sabem que esse negócio de procurar na memória, os psicólogos falam assim, que quando a gente esquece um termo ou algum contexto, não é para ficar focado naquilo, porque a gente foca o cérebro naquilo e a tendência é continuar esquecendo. É passar por outro processo que naturalmente você vai lembrar. O meu deu 11, senhor. Tá bom, Henrique? Tá bom de memória. Josi, aí na sala, qual é a média do pessoal? Tá todo mundo ruim ou bom? Fala, Matheus, e a sua? Ó, A minha? Peraí, eu tô na 8, senhora. Nossa, vamos lá, já tá Matheus. 8. Tá bem? O que mais? Luiz também. O que mais? E o André? O André, e aí, André? O André não terminou ainda. E a Rebeca? Rebeca, tá terminando. Meu Deus, gente, são só 10 questões. Tá, senhora, peraí. Fala, Matheus. Pera. Ah, tá, vale 3. Peraí que eu vou calcular agora, senhora. Tá bom. Eu quero a do André, da Rebeca. A Brenda falou quanto que deu dela? Depois quero dela também. Para saber se vocês estão bons de memória ou se... Acho que se o meu marido fosse responder, ia dar 27, gente. Ô, professora, a C e a D vale 0? Tem o mesmo valor, 0. Ah, tá. É porque eu não vi ali, então. É isso mesmo, estão zeradas. Brenda disse que fez 18 pontos, Bia. Misericórdia. Precisa trabalhar aí a memória, hein, Brenda? E a Rebeca? Ela disse que tem calendário, tudo certinho para não esquecer do que tem que fazer. Essa é aquela que ela amarra as coisas no dedo para lembrar, e aí ela não lembra por que ela amarrou, né? Ela amarra a fita vermelha para saber que precisa ir no mercado. Por que Fiz 13, senhora. Nossa, na trave, Matheus. Então, a minha mãe, Bia, já saiu de casa com o pente no cabelo. Estava penteando, parou para fazer alguma coisa, deixou o pente lá. E aí, no meio do caminho, o povo falando, ó, tem um negócio na cabeça quando ela pegou o pente. Já teve que estar escovando os dentes para fazer alguma coisa, colocou a escova no bolso da calça, saiu com a escova de dente no bolso. Ai, Brasil, não aguento essas coisas, gente. Olha o que é a falta de memória do ser humano. Olha, uma vez eu fui trabalhar, eu não, né? Uma amiga minha estava junto comigo, e aí ela, com 2 filhas, uma filha bem pequenininha, o carro dela era uma sapateira, estava cheio de sapato. E aí ela chegou, ela dirigia descalça na época, né? Que na realidade você não pode dirigir de salto. Aí ela chegou no banco e só fez assim, ela virou para trás assim, pegou 2 pés de sapato, botou o sapato no pé e saiu andando.
juro pra vocês, eu não tinha reparado. Quem reparou foi um cliente. Ele falou assim, sua amiga tá com o sapato diferente? Gente, mas era muito diferente. Os dois eram, um era azul marinho, outro era preto. E um era aquele pipitu que é aberto na ponta e o outro era de bico fino. Como que ela não percebeu que ela tava bico fino, aqueles fechadinhos? Um era fechado e outro era de bico aberto. Gente, ela ficou até a hora do almoço com o sapato trocado. E ela só percebeu quando a gente foi almoçar. Eu falei, acho que você tá com o pé errado. Ela falou, nossa, gente, minha vida tá tão loucura que eu não tô nem prestando atenção. Meus amores, se deu muito aí a pontuação, cuidado, né? Cuidado. Bom, vou passar então a lição de casa, né, gente? Porque não, o texto é muito grande para a gente fazer, não tem tempo suficiente aqui. Vou passar para vocês por ClassApp o que é de lição de casa, quais são os exercícios, as páginas certinhas para a próxima semana, terça-feira. Para o dia 19, véspera de feriado, todos estejam conectados porque eu vou fazer a revisão para avaliação, tá bom? E aí vocês podem retirar as dúvidas que houver em relação à matéria. Deixa eu ver. Tá bom. Não saiam ainda, só para fazer a chamadinha, por favor. Eu não fiz no começo da aula. Deixa eu só fazer a chamada. Aí eu já libero vocês, tá bom? Opa, não, Brasil, é outra turma. Agatha tá na escola, André tá na escola, Bia não veio, Brenda tá na escola. Gente, aconteceu alguma coisa com a Esther, pelo amor de Deus? Felipe Melo caiu, Felipe Espina tá aí, Henrique tá aí, Isabela. E com a Isabela com Z. Luiz Henrique, Luiz Fernando, Luísa, Maria Eduarda, Mafer. Mari tá aí, Matheus Murilo, Nicolas, Pedro, Rafa, Rebeca e Sara. Beleza, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus, tá bom? Vou mandar a lição de casa. Beijo, Pro.